Concurso de Cubatão, Lei número 1986, de 25 de outubro de 1991. Institui o Sistema de Carreiras da Prefeitura Municipal de Cubatão. Deixa eu pegar uma caneta vermelha, claro, para começar. Deixa eu ver se está riscando. Então vamos começar o estudo dessa lei. Subir a tela um pouquinho. Para subir muito. Vamos lá. Ney Eduardo Serra, prefeito municipal de Cubatão, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Sistema de Carreira de Servidores da Administração Direta e Autárquica da Prefeitura Municipal de Cubatão, nos termos que seguem. Capítulo 1. Dos conceitos básicos. Artigo 2º. Para efeito desta lei, serão utilizados os seguintes conceitos: cargo público, conjunto de atribuições, responsabilidades e qualificações específicas requeridas para o exercício de postos de trabalho em funções públicas, criado por lei, em número certo, com denominação própria e estipêndio correspondente. O cargo pode ser de provimento efetivo ou em comissão. Postos de trabalho, conjuntos de atividades de natureza, grau de complexidade e desenvolvimento semelhantes, cujo exercício pode ser atribuído aos servidores integrantes de determinada classe de cargos que os qualifique para este exercício. Classe de cargos, posições funcionais hierarquizadas, apresentando padrões e graus de complexidade e dificuldade crescentes, mas mantendo consistência com as finalidades de atendimento à população, representado por uma função pública. 4. Carreira. A carreira é o conjunto de cargos ordenados hierarquicamente, de forma a permitir o desenvolvimento profissional do servidor durante toda a sua vida laborativa. Padrões. Padrões são graus de referência salarial dos cargos, dispostos de forma crescente, com finalidade de proporcionar condições de desenvolvimento remuneratório aos servidores. Progressão. Passagem de um grau de um padrão para outro grau na mesma classe, implicando em aumento de vencimentos sem alteração de cargos. Promoção. Passagem de uma classe para outra imediatamente superior, na mesma carreira, implicando em alteração salarial e mudança de nomenclatura de cargo. Depende da existência de vagas. Ascensão. Passagem do último padrão de classe de cargo de carreira de nível básico para o padrão imediatamente superior da classe de cargo inicial da carreira de nível médio e do último padrão da classe de cargo de nível médio para o padrão imediatamente superior da classe de cargo de nível de escolaridade superior. 9. Cargos de provimento em comissão. Cargos correspondentes aos de primeiro e segundo escalões de governo, assim entendidos respectivamente os de secretário municipal e de gerente, e os demais contidos na tabela 2 de livre nomeação e exoneração pelo prefeito.
Capítulo 2 dos princípios norteadores do sistema de carreiras. Artigo 3º. Todo servidor, para fazer parte integrante do sistema de carreiras, deverá obrigatoriamente ter sido aprovado em concurso público de provas e títulos. Após a aprovação em concurso público, o servidor deverá cumprir um estágio probatório com duração de 2 anos, nos termos do disposto no artigo 41 da Constituição Federal. Artigo 5º. A qualificação profissional, o desempenho, o mérito e a educação continuada são condições essenciais para o desenvolvimento do servidor nas carreiras. Artigo 6º. As carreiras e os cargos foram estruturados a partir de funções públicas da Prefeitura Municipal de Cubatão, a saber: serviços públicos, finanças, administração, desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, seguridade social, educação, cultura, esporte e lazer. Artigo 7º. A estruturação das carreiras está disposto em classes de cargos e sua hierarquia obedece os níveis de escolaridade mínima exigidos de seus ocupantes, sendo que o número máximo de classes em cada uma é de 3 classes na carreira de escolaridade básica, que é primeiro grau completo, 4 classes nas carreiras de escolaridade média, que é o segundo grau completo, e 5 classes nas carreiras de escolaridade superior, que é o nível universitário completo. Artigo 8º. Todas as carreiras contêm o interstício relativo ao tempo mínimo de permanência em cada classe de cargo e sua especificação está contida na tabela 3, pré-requisitos para o provimento dos cargos. Parágrafo único. Para atingir a última classe das carreiras de escolaridades de níveis superior e médio, o servidor deverá ter cumprido pelo menos 2/3 do período mínimo exigidos para sua aposentadoria, além dos pré-requisitos de experiência, desempenho, cursos de formação e desenvolvimento obrigatórios. Capítulo 3. Do ingresso, movimentação e desenvolvimento nas carreiras. Artigo 9º. O ingresso nas carreiras é acessível a todos os brasileiros que atendam aos requisitos de experiência profissional e escolaridade contidos na tabela 3. Habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos e ocorrerá sempre no primeiro padrão da classe inicial de cada carreira. A movimentação entre carreiras será acessível aos servidores após atendidas as exigências seguintes. 1. O servidor preencha todos os pré-requisitos do cargo pleiteado. 2. O servidor apresente resultados satisfatórios nas 3 últimas avaliações de desempenho, onde serão observados critérios objetivos a serem definidos em lei específica. 3. Existam vagas na classe inicial do cargo pleiteado. 4. O cargo pretendido exija o mesmo grau de escolaridade do cargo que o servidor ocupa. 5. A movimentação ocorrerá exclusivamente entre as classes iniciais das carreiras, mediante solicitação do servidor. 6. A remuneração da classe inicial do cargo pleiteado não implique em redução de salário do servidor. Artigo 11. O desenvolvimento do servidor nas carreiras poderá ocorrer através de progressão, promoção ou ascensão,
e estará condicionado ao cumprimento das exigências estabelecidas para cada carreira. Então fique claro que o desenvolvimento do servidor nas carreiras, ele poderá ocorrer através de progressão, promoção ou ascensão. O preenchimento de vagas nas carreiras através de ascensão. Vamos lá. Preenchimento de vagas através de ascensão será feito mediante concurso interno e dele poderão participar todos os servidores que sejam ocupantes de classes de cargos imediatamente inferiores das respectivas carreiras e obedecerá ordem rigorosa de classificação. Em caso de empate, se houver empate, terá preferência o servidor que obtiver o maior grau nas duas últimas avaliações de desempenho. Capítulo 5 do quadro de pessoal. Artigo 13. O quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Cubatão é composto pelos cargos públicos integrantes de carreira e pelos cargos de livre provimento pelo prefeito, constantes nas tabelas. Tabela 1. Cargos de provimento efetivo integrantes de carreira. Tabela 2. Cargos de provimento em comissão. Artigo 14. As descrições das atividades dos cargos públicos e os pré-requisitos necessários ao desenvolvimento de suas atribuições e ao desenvolvimento constam respectivamente das tabelas 7 e 3 da presente lei. Artigo 15. O escalonamento dos cargos integrante das carreiras compõe a tabela 4. Escalonamento dos cargos públicos. Artigo 16. A necessidade de realização de concurso público para o provimento de cargos vagos será avaliada anualmente. Então, a necessidade da realização de concurso público, ela vai ser avaliada anualmente, com vistas a manter um contingente de qualidade e quantidade suficiente para atender o bom andamento do serviço público. Parágrafo único. As regras relativas a concursos públicos serão definidas em edital, por ocasião de suas realizações. Artigo 17. Ao pessoal do Magistério Público, além desta lei, aplicam-se as normas estabelecidas pelo Estatuto do Magistério Público Municipal de Cubatão. Capítulo 5 da remuneração do pessoal. Artigo 18. Os servidores públicos do município de Cubatão terão seus vencimentos fixados de acordo com a tabela 6, tabela de salário base, para o regime de 8 horas diárias, exceto aqueles em que a legislação federal estabeleça carga horária diferenciada. Os cargos não previstos no caput deste artigo terão seus salários calculados com base na seguinte fórmula, essa fórmula muito louca aqui, ó. Vamos entender essa fórmula? SP é o salário do servidor parcial, salário parcial. JTP é o número de horas estipulados para a jornada parcial do servidor. SI, salário correspondente à jornada integral de trabalho do servidor, conforme constante da tabela 6. Tudo isso aqui dividido por 8. Parágrafo 2º. Os servidores municipais investidos em cargos públicos, cujas profissões sejam devidamente reguladas por legislação federal, passam a exercer a jornada de trabalho de acordo com o que dispõe a legislação atinente. Parágrafo 3º. A cada classe de profissões regulamentadas por lei federal será respeitado o limite máximo de carga horária diária ou semanal a ser exercida, obedecido o que dispõe a legislação federal específica. Parágrafo 4º. Excetuam-se dos benefícios da presente lei os servidores que
percebam gratificação pelo exercício do cargo no regime de dedicação exclusiva, regime especial de nível universitário, complementação de jornada de trabalho, bem como aqueles que cumprem jornada de trabalho formalizada através de acordo ou convenção coletiva e ainda aqueles beneficiários da Lei 2584. Parágrafo 5º. A alteração da jornada de trabalho dos servidores que venham a ser contemplados por lei não ensejará prejuízos financeiros aos seus respectivos vencimentos. Parágrafo 6º. As horas trabalhadas que excedam a jornada normal serão remuneradas de acordo com a legislação específica de cada profissão. Parágrafo 7º. Para obter os benefícios desta lei, o servidor deverá requerer o mesmo junto à administração pública, que terá prazo máximo de 30 dias da data do requerimento para analisar e deliberar sobre o pedido. Artigo 19. Cada cargo integrante de carreira comportará 11 graus de remuneração e estará enquadrado em uma classe de cargos conforme se verifica na tabela 1. Parágrafo 1º. Sempre que ocorrer alteração de cargo do servidor, nos casos previstos em lei, claramente, seu enquadramento dar-se-á no padrão inicial da classe de cargos correspondentes, exceto nos casos em que o padrão de vencimento base do servidor seja maior que o inicial, situação em que o enquadramento será realizado no padrão correspondente. Parágrafo 2º. Nos casos em que o servidor perceber o salário maior que o padrão inicial da classe correspondente ao seu novo cargo e esse último integrar a carreira em que o servidor se encontre, o enquadramento deverá ser feito no padrão de vencimento base correspondente ao valor imediatamente superior ao de seu salário base atual. Artigo 20. Os postos de trabalho de supervisor e coordenador serão preenchidos pelos ocupantes dos cargos em comissão de especialista em administração 3, a especialista em administração 1 e perceberão os vencimentos correspondentes a estes cargos, enquanto exercerem os referidos postos, cessando seu recebimento por ocasião da suspensão do exercício dos mesmos, retornando ao nível de remuneração anterior à designação ao posto de chefia. Então vamos lá. E o artigo 20 fala que os postos de trabalho de supervisor e coordenador, eles serão preenchidos por quem? Pelos ocupantes de cargos em comissão, mas não de qualquer cargo em comissão, mas sim cargo em comissão de especialista em administração 3 a especialista em administração 1 e perceberão os vencimentos correspondentes a esses cargos, enquanto exercerem esses postos. Cessando o seu recebimento por ocasião de suspensão do exercício dos mesmos, retornando ao nível de remuneração anterior à designação ao posto de chefia. Parágrafo único. As funções de supervisor ou coordenador só poderão ser exercidas por servidores públicos municipais pertencentes aos quadros de carreira da prefeitura. Então, para ser supervisor e coordenador, tem que fazer parte do quadro de carreira da prefeitura. Artigo 21. Os cargos em comissão de livre provimento pelo prefeito terão remuneração de acordo com a tabela 2, tabela salarial. Capítulo 6. Das exigências para desenvolvimento de vencimentos. Artigo 22. Aos servidores públicos municipais poderão ser concedidos aumentos de vencimentos por mérito provenientes de promoção ou progressão em intervalos mínimos de 1 ano e estarão condicionados aos resultados obtidos na avaliação de desempenho funcional. Parágrafo 1º. Os critérios e procedimentos da avaliação de desenvolvimento dos servidores serão estabelecidos em
norma específica a ser instituída. Parágrafo 2º. De acordo com o resultado da avaliação de desempenho, os servidores poderão ou não fazer jus ao aumento de vencimentos correspondente a 1 grau de seu padrão no mínimo e a 2 graus no máximo, limitado ao valor global de 1,5% da folha de pagamento da unidade administrativa a qual estejam vinculados. Parágrafo 3º. A concessão de aumentos de vencimentos estará condicionada à disponibilidade financeira. Parágrafo 4º. A concessão a que se refere o parágrafo 2º, que é isso aqui que eu falei, deste artigo, deverá obedecer ordem rigorosa de classificação das avaliações dos servidores em cada órgão da Prefeitura. Capítulo 7º. Da criação, extinção, transformação e concorrência de cargos. Artigo 23. Ficam extintos por esta lei os cargos ou funções gratificadas ora vigentes. Parágrafo 1º. Os servidores ocupantes de cargos ou funções extintos deverão ser enquadrados para outros que apresentem similaridade de atribuições ou para os quais os servidores possuam os pré-requisitos mínimos de ocupação previstos nesta lei. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de enquadramento previsto no parágrafo anterior deste artigo, o servidor integrará quadro suplementar, sem alteração de cargo, sendo este extinto na sua vacância. Artigo 24. Os ocupantes dos cargos em funções da tabela 5, cargos extintos, transformados concorrentes, poderão ser enquadrados nos novos cargos, desde que preencham os pré-requisitos específicos. Parágrafo único. Os ocupantes de cargos e funções transformados poderão ser enquadrados nos cargos resultantes da transformação, no padrão mais próximo da referência de vencimentos em que se encontram, desde que preencham os pré-requisitos desta lei. Artigo 25. Ficam criados os cargos públicos integrantes de carreira, relacionados na tabela 1, cargos públicos integrantes de carreira. Capítulo 8º. Das disposições para enquadramento em primeira investidura. Isso é para você que está entrando agora. Artigo 26. Para efeito de enquadramento dos serviços públicos municipais em primeira investidura na carreira, deverá ser considerada a situação funcional, o regime de sua contratação e atender os seguintes requisitos. 1. Será concedida prioridade de enquadramento ao servidor que cumulativamente, a linha A, seja concursado na Prefeitura Municipal de Cubatão, isso é óbvio, esteja ocupando o cargo transformado ou concorrente com os novos cargos e postos de trabalho, assim entendido os relacionados na tabela 5. A linha C, preencha todos os pré-requisitos do novo cargo contidos na tabela 3, relativos à formação educacional, tempo de experiência, cursos de formação, capacitação ou desenvolvimento exigidos, bem assim a existência de vaga no cargo e posto de trabalho. A linha D, a descrição de suas tarefas atuais corresponda a pelo menos 70% das atividades do cargo transformado ou concorrente, conforme descrito na tabela 7. 2. Serão enquadrados nos novos cargos criados ou transformados os servidores que, a linha A, tenham sido aprovados em processo de seleção pública, assim entendidos aqueles casos em que, embora o processo seletivo a que se tenham submetido não seja caracterizado como concurso público de provas ou de provas e títulos, tenham envolvido cumulativamente divulgação de vaga através de meios de comunicação, tenham sido classificados após cumpridas as exigências contidas no recrutamento, aprovados nas provas específicas ou psicológicas e apresentados os títulos e documentos exigidos para o preenchimento da vaga a que se candidataram. A linha B. Sejam estáveis, em conformidade com o que trata o artigo 19 das disposições constitucionais transitórias, ou seja,
contavam em 5 de outubro de 88 com 5 anos ou mais de serviços prestados à Prefeitura Municipal de Cubatão. 3. A Prefeitura Municipal de Cubatão poderá, a seu exclusivo critério, manter em seus quadros os servidores que não possuam os pré-requisitos contidos nos incisos 1 e 2 desse artigo, nos casos em que pretenda realizar concurso público para provimento de vagas criadas ou transformadas, dentro do espaço de tempo correspondente a 2 anos, contados a partir da vigência desta lei. Estes servidores integrarão quadro suplementar e poderão ser exonerados com extinção dos seus respectivos cargos na vacância, se não obtiverem classificação. Parágrafo único. O enquadramento dos servidores poderá ser feito no posto de trabalho efetivamente exercidos, desde que satisfaçam a todas as qualificações e pré-requisitos exigidos para os respectivos cargos. Aqueles que não satisfazerem poderão ser enquadrados nos postos de origem. Artigo 27. Serão passíveis de enquadramentos nos novos cargos criados ou transformados os servidores que, embora não apresentem os pré-requisitos exigidos para o seu preenchimento, sejam concursados ou estáveis e ocupem cargos concorrentes. Nestes casos, os servidores a. que não possuam escolaridade compatível com o cargo poderão ser enquadrados em primeira investidura na carreira, desde que o seu tempo de experiência profissional seja igual ou superior à escolaridade exigida, na seguinte proporção: 1 ano de experiência substitui 1 ano letivo do curso exigido. B. Que possuam formação escolar compatível, mas não possuam o tempo de experiência exigido, poderão ser enquadrados em primeira investidura na carreira se não houver, nos quadros da Prefeitura Municipal de Cubatão, servidor que possua os pré-requisitos. A linha C. Que, embora não estejam ocupando cargo concorrente ou transformado, possuam formação escolar compatível, mas a descrição de suas atividades apresente uma correlação mínima de 50%. D. Que possuam experiência e formação escolar compatíveis, mas não tenham sido submetidos aos cursos de capacitação ou desenvolvimento exigidos. E. Que possuam formação escolar e somente possam comprovar a experiência em ambiente diverso da Prefeitura. Artigo 28. Os servidores que gozem de prerrogativa do Instituto da Estabilidade, ou seja, concursados, mas não preenchem os requisitos de escolaridade nem de experiência exigidos, integrado ao quadro suplementar, sendo-lhes garantida a irredutibilidade salarial, entretanto perderão o direito de concorrer ao desenvolvimento dentro das carreiras e seus cargos ou funções serão extintos da vacância. Então vamos lá, vamos entender o artigo 28. Os servidores que gozem da prerrogativa do Instituto da Estabilidade, ou seja, o concursado, mas eles não preenchem os requisitos de escolaridade, nem de experiências exigidos, integrado ao quadro suplementar, sendo-lhes garantida a irredutibilidade salarial, ou seja, vão permanecer com o mesmo salário, esses servidores aqui, que eles sejam concursados, mas eles não têm os requisitos e nem a escolaridade exigida, só que eles integram o quadro suplementar, né, eles têm garantia de irredutibilidade salarial. Porém, entretanto, eles vão perder o direito de concorrer ao desenvolvimento dentro de suas carreiras. E os seus cargos ou suas funções serão extintas na vacância. Parágrafo único. Os servidores que se encontrarem nesta situação e se habilitarem na formação escolar e na experiência serão enquadrados nas carreiras, caso sejam aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos. Para o preenchimento de cargos criados, cuja atividade ainda não seja desenvolvida na Prefeitura, deverão ser instituídos concursos públicos de provas ou de provas e títulos. Artigo 30.
Os atuais. Capítulo 9. A validação do processo de enquadramento. Artigo 30. Os atuais servidores ocupantes dos cargos de chefe de divisão e chefe de serviço serão designados para ocupar os cargos em comissão, de especialista em administração pública 3 a especialista em administração pública 1, desde que preencham os pré-requisitos inerentes a cada um dos cargos. Parágrafo 1º. Os atuais chefes da divisão 1FG e 2FG passarão para o cargo em comissão de especialista em administração pública 3 na função de coordenador. Então, o FG1 e FG2, eles serão coordenadores. Parágrafo 2º. Os atuais chefes de serviço 2FG e 3FG passarão para o cargo em comissão de especialista em administração pública 2 na função de supervisor. Parágrafo 3º. Os atuais chefes de serviço 4FG e 5FG passarão para o cargo em comissão de especialista em administração pública 1 na função de supervisor. Capítulo 10. Nas disposições finais e transitórias. Artigo 31. Para a implementação desta lei, deverá ser instituída pelo prefeito uma comissão especial de implantação do plano de carreiras, cargos e salários, integrada pelos gerentes das diferentes secretarias municipais e coordenada pela Secretaria de Administração. Parágrafo único. A comissão terá um prazo máximo de 120 dias para concluir a implantação, contados a partir da data da promulgação desta lei. Artigo 32. Fica criado o Conselho Permanente Setorial de Servidores, cujos membros serão eleitos pela categoria afeta a cada setor, com as seguintes atribuições. 1. Acompanhar a implementação do plano de carreiras, fazendo avaliação permanente. 2. Apresentar sugestões visando a melhoria e o aperfeiçoamento do sistema de carreiras, bem como traçar diretrizes para uma verdadeira valorização profissional. Parágrafo único. A regulamentação do Conselho Permanente Setorial de Servidores será feita pelo Executivo no prazo máximo de 60 dias. Então, a regulamentação do Conselho Permanente Setorial dos Servidores será feita pelo Executivo no prazo máximo de 60 dias. Artigo 34. Aos atuais ocupantes dos cargos de chefe de divisão e chefe de serviço não se aplica o disposto no parágrafo único do artigo 20. Fazem parte integrante desta lei as tabelas. Tabela 1. Cargos de provimento efetivo, integrantes de carreira. Tabela 2. Cargos de provimento em comissão. Tabela 3. Pré-requisitos para provimento de cargos. Tabela 4. Escalonamento dos cargos públicos. Tabela 5. Cargos extintos transformados concorrentes. Tabela 6. Tabela salarial. Tabela 7. Descrição de atividades. Tabela 8. Cargos em comissão vinculados à carreira. Para os efeitos do artigo 11 desta lei. Artigo 36. Para os efeitos do artigo 11 desta lei, os atuais servidores contarão o tempo de serviço prestado anteriormente à sua promulgação. Parágrafo único. A primeira avaliação objetivando que trata o caput desse artigo dar-se-á 60 dias após o enquadramento. Artigo 37. Com a implantação deste plano, os atuais vencimentos contidos na tabela de retribuições ficam reajustados de acordo com a aplicação dos índices e percentuais constantes das tabelas 2, 6 e 8, acrescidos ainda de reajuste de 7,24%, a partir de 1º de outubro de 91, para sua atualização, o qual será compensado com reajustes concedidos com base na tabela de vencimentos vigente até que as novas tabelas entrem em vigor. Parágrafo único. As tabelas 2, 6 e 8 serão atualizadas de acordo com os reajustes futuros que vierem a incidir na tabela de referências ora em vigor. Artigo 38. Após 5 anos da promulgação desta lei, o prefeito municipal fará realizar ampla revisão de todo o sistema de quadro de carreiras, visando a sua consolidação e aperfeiçoamento, sujeito ao recebimento de sugestões dos servidores à gerência de recursos humanos. Parágrafo único. Os aperfeiçoamentos
que, se fizerem necessários, serão objeto de projeto de lei a ser enviado pelo Executivo à Câmara Municipal. Artigo 39. Esta lei entrará em vigor na data de sua blá 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 e terminou a lei. Isso aqui não vai cair no concurso. É isso aí.